Olha, a situação é o seguinte: com Jair Bolsonaro preso, inelegível, abriu um buraco, né, um vácuo de poder na liderança da direita brasileira. Um vácuo enorme. E a grande pergunta que, assim, todo mundo em Brasília está se fazendo agora é: quem é que vai preencher esse espaço? E aí é aí que a história começa a ficar bem complicada. Começa a ficar interessante. Porque Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, que é o nome mais óbvio, né, o que está em todas as bolsas de apostas, ele tá levando tio de tudo que é lado. E não é de fora. Não, e o mais maluco é de onde vêm os ataques mais pesados. Vem de dentro de casa, do deputado Eduardo Bolsonaro. Pois é, não é a oposição batendo que seria o esperado, né? É o filho do ex-presidente, o herdeiro político, mirando no principal nome que poderia, em tese, dar continuidade ao projeto deles. Exato. Isso já mostra que a briga pelo futuro da direita vai ser feia, e principalmente interna. A briga não é sobre 2026 ainda, é sobre quem vai mandar no campo conservador daqui para frente. Exatamente. E, para a gente tentar entender essa confusão toda, a gente mergulhou em duas matérias que saíram hoje, tá? Dia 28 de novembro de 2025. Uma é da CNN Brasil e a outra do portal Poder 360. Duas fontes bem importantes. Sim, a nossa missão aqui é tentar decifrar o que está por trás desses ataques. É uma briga de ego? É uma estratégia fria para manter o poder na família? Ou é o sinal de um racha ideológico, assim, real? E no fim das contas, o que isso nos diz sobre o futuro da direita no Brasil? É um jogo de xadrez bem complexo, porque de um lado você tem uma figura como o Tarcísio, que tem a máquina do estado mais rico do país na mão, tem um perfil mais de gestor. Técnico, né? Isso. E do outro, a família Bolsonaro tentando garantir que o seu capital político, a sua marca, não se dilua, ou que não seja, sei lá, apropriada por outra pessoa. É uma disputa por controle e a gente vai tentar entender as regras desse jogo. A primeira coisa que salta aos olhos é o tom que o Eduardo usa. Não é uma crítica política qualquer. A frase principal que está nas duas reportagens é curta, direta. É uma facada. Tarcísio é o candidato que o sistema quer. Dentro do vocabulário bolsonarista, isso é quase uma acusação de traição. É uma bomba semiótica. É isso, porque todo o discurso bolsonarista foi construído naquela base do nós contra eles, né? E o eles é sempre o sistema. Sempre. A imprensa, o judiciário. A classe política tradicional. Então, quando o Eduardo diz que o Tarcísio é o candidato desse sistema, ele está tentando carimbar na testa do governador o selo de vendido, sabe? Totalmente. A mensagem para a base é: cuidado, ele não é um de nós. Ele já está negociando com o inimigo. E a coisa vai além, né? A CNN menciona que o Eduardo chegou a dizer que, olha só, uma pessoa de princípios deveria ser a primeira a recusar a candidatura. É uma cobrança pública de lealdade. Sim, é uma chantagem emocional quase. Mas o Poder 360 traz algo ainda mais pesado. Ele acusa o Tarcísio de tentar, e aqui eu cito, tirar proveito da tortura do pai. Usar a palavra tortura é muito forte. É fortíssimo. E aqui a gente sai completamente do debate político e entra no campo do drama pessoal, da ofensa moral. Total. Usar um termo como tortura para se referir à prisão do pai e acusar um aliado de se beneficiar disso é uma forma de transformar a divergência política numa questão de honra, de traição familiar. A mensagem é: enquanto minha família sofre, você está aí calculando seus ganhos políticos. Nossa. Isso incendeia a base mais fiel de uma maneira que, assim, nenhuma crítica de programa de governo conseguiria. E tem um detalhe de contexto que é importante, que as fontes citam. O Eduardo Bolsonaro não está falando isso do plenário da Câmara em Brasília. Ele está nos Estados Unidos desde março. Isso. Ou seja, ele está operando essa fritura toda por controle remoto. Isso muda a dinâmica? Não. Muda completamente. Estar fora do Brasil dá a ele uma espécie de liberdade para ser ainda mais incisivo. Talvez por se sentir mais seguro, quem sabe. Mas também pode ser lido como um sinal de isolamento. Pode ser. Mas o interessante, e a CNN destaca isso bem, é a persistência.
Aliados importantes como o líder do PL, o Sóstenes Cavalcanti, foram até os Estados Unidos para tentar apagar o incêndio. Pedir para ele baixar o tom. É. E não adiantou nada. Isso mostra que não é um desabafo de momento, sabe? É uma estratégia deliberada, contínua. Ele quer manter essa pressão sobre o Tarcísio. Enquanto isso, do outro lado do ringue, o Tarcísio parece que escolheu a tática do silêncio. As duas fontes são unânimes nisso. Ele não responde, não entra na briga, não joga lenha na fogueira. Finge que não é com ele. Exato. O que, vamos ser justos, é a jogada mais inteligente que ele poderia fazer no momento. Tarcísio é governador. Ele tem uma gestão para mostrar. Ele tem trabalho para fazer. Exato. Cada vez que ele responde a uma provocação do Eduardo, ele desce para o campo de batalha do Twitter, que é o território do bolsonarismo radical. Ao se calar, ele tenta passar uma imagem de adulto na sala. É uma boa imagem. De alguém focado em governar, em resolver problemas, enquanto os outros ficam na gritaria. O silêncio dele é uma resposta calculada para se diferenciar e construir uma imagem de estadista, não de agitador. Mas esse silêncio tem um custo. A gente sabe que em política, o que não é dito nos microfones ecoa nos corredores. A CNN apurou com fontes próximas ao governador que esses ataques constantes estão, sim, gerando insegurança quanto a possíveis disputas eleitorais futuras. Ah, claro que estão. Ou seja, por fora a postura é de tranquilidade, mas por dentro o time dele está preocupado. Claro que tá. Porque o Tarcísio sabe de uma coisa. Ele pode até ser o candidato preferido do mercado, de parte da elite política. Mas sem a bênção, ou no mínimo a neutralidade da base bolsonarista, aí não vai. Uma candidatura presidencial dele já nasce com um teto muito baixo. Essa base é barulhenta, mobilizada e pode destruir reputações online. O risco para o Tarcísio é que, ao não responder, ele permita que essa narrativa de traidor se consolide entre os eleitores mais radicais. Um público que ele vai precisar. Um público que ele vai precisar se quiser chegar ao segundo turno em 2026. O silêncio é bom para o eleitor moderado, mas pode ser péssimo com a base que ele precisa herdar. Ok, mas aqui tem uma coisa que não fecha. Do ponto de vista puramente estratégico, por que sabotar o cara do seu próprio campo que tem mais chances de vencer? Parece um tiro no pé. Parece, né? A reportagem da CNN Brasil traz uma análise de dentro do PL que é, assim, reveladora. Eles dizem que isso pode ser uma estratégia de manutenção do controle sobre o espectro político da direita. E a continuação da frase é a parte mais importante. Qual é? Mesmo que isso signifique comprometer potenciais vitórias eleitorais. É isso. Aqui está o pulo do gato. Exato, mas isso é contraintuitivo. Quer dizer que, para a família Bolsonaro, é melhor perder a eleição para o Lula do que ganhar com um candidato como Tarcísio, que não seja, sei lá, 100% controlado por eles? Pensa da seguinte forma. O objetivo principal talvez não seja mais ganhar a presidência a qualquer custo, e sim manter o controle do movimento e da marca Bolsonaro. Manter o capital político. Exato. Se o Tarcísio se elege presidente, o poder real, o capital político, a caneta, tudo passa para a mão dele. Ele vira um novo líder da direita. E os Bolsonaro viram uma nota de rodapé, uma referência histórica. Entendi. Agora, se a direita perde em 2026, mas a base continua fiel e respondendo aos comandos da família Bolsonaro, eles continuam sendo a força dominante no campo conservador, com deputados, senadores, influência para negociar. É uma aposta de longo prazo. É uma aposta no poder simbólico, e não no poder institucional imediato. Eles preferem ser reis de um reino menor do que príncipes num império governado por outro. Certo, é uma lógica de poder, não necessariamente de vitória. Mas aí tem um detalhe no artigo do Poder 360 que vira tudo de cabeça para baixo. Sempre tem. Depois de toda essa fritura de praticamente chamar o Tarcísio de traidor, o Eduardo solta essa. Em 2026, para derrotar o Lula, ele votaria em qualquer um. E ele usa a famosa hipérbole do macaco Tião. Como assim? Essa é a chave de toda a estratégia. É o que mostra que não é um rompimento definitivo. É um jogo duplo. Ah! Ele passa meses minando, criticando, deslegitimando o Tarcísio junto à base, mas, ao mesmo tempo, ele deixa uma porta entreaberta.
A mensagem para o Tarcísio e para o establishment da direita é: olha, eu posso destruir a sua candidatura, mas eu também posso viabilizá-la. Tudo depende de como você vai jogar comigo e com a minha família até 2026. Então é um blefe calculado, ele ataca para mostrar força, para disciplinar o Tarcísio e qualquer outro que queira se aventurar. Isso. Para deixar claro que o pedágio para obter o apoio da base bolsonarista passa por ele. Mas no final do dia, ele não fecha a porta para uma aliança contra o inimigo maior que é o PT. Exatamente. É uma forma de precificar o apoio. Ele está dizendo, meu apoio não é de graça. Você vai ter que negociar comigo, me dar espaço, garantir a sobrevivência política do meu grupo e respeitar o legado do meu pai. Se você fizer isso, na hora H, eu subo no seu palanque. Se não fizer, eu passo os próximos 2 anos dizendo para minha base que você é um traidor do sistema. É um jogo pesado. Não é sobre destruir o Tarcísio. É sobre torná-lo um refém político do bolsonarismo. E tudo isso, né, essa briga, essa tensão toda, no fundo, só está acontecendo por um motivo. O tabuleiro virou completamente com a situação jurídica do Jair Bolsonaro. Sem dúvida. É o fim da linha eleitoral para ele que abriu essa caixa de Pandora. Sim, a menor dúvida. Enquanto o Bolsonaro era o candidato natural e, assim, incontestável, a fila andava de forma organizada. Todo mundo se alinhava atrás dele. Agora, sem ele no páreo, é a corrida do ouro pela herança política. Virou um salve-se quem puder. Exatamente. E a reportagem do Poder 360 detalha essa situação de uma forma que não deixa margem para dúvida. E vale a pena a gente repassar. Primeiro, a condenação. 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Pesado. Segundo, e este é o ponto técnico-chave, ele ficou inelegível imediatamente após a condenação por um órgão colegiado do STF. Não precisa esperar o processo transitar em julgado. E o golpe de misericórdia jurídica é o que vem depois, que muita gente confunde. A lei da ficha limpa diz que são 8 anos de inelegibilidade após o cumprimento da pena. Não é a partir da condenação, é o detalhe que muda tudo. Muda tudo. A conta é brutal. Bolsonaro tem 70 anos. Ele teria que cumprir os 27 anos de pena. E só depois disso começaria o prazo de 8 anos sem poder se candidatar. Nossa Senhora. Fazendo as contas, como o artigo mostra, ele só poderia disputar uma eleição de novo depois de 2060, com 105 anos de idade. Na prática, a carreira eleitoral dele acabou. Fim de jogo. É uma sentença de morte política. É isso. E é essa certeza, essa finalidade que cria o vácuo de poder que a gente está discutindo. O jogo deixou de ser quem o Bolsonaro vai apoiar e passou a ser quem vai ser o sucessor de Bolsonaro. Exato. E o Tarcísio, por ter sido ministro dele e hoje governar São Paulo, virou o herdeiro aparente. Só que, como a gente está vendo, a família do rei morto não parece muito disposta a entregar a coroa sem briga. E a corrida tá cheia, né? O Poder 360 aproveita para mapear o campo e cita outros governadores que estão na pista. Romeu Zema, de Minas, com um perfil mais liberal na economia. Sim. Ronaldo Caiado, de Goiás, representando uma direita mais tradicional, ligada ao agro. Ratinho Júnior, do Paraná. Um gestor mais pragmático. Isso. E até o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, é mencionado, embora correndo mais por fora. Isso mostra que o Tarcísio pode ser o favorito, mas existem outros projetos de direita em gestação. E cada um representa um caminho diferente para o futuro da direita, né? Zema seria uma tentativa de se afastar do populismo e se aproximar da agenda liberal. Caiado, uma volta a uma direita mais conservadora clássica, pré-Bolsonaro. Certo. E o Tarcísio é o que tenta fazer a ponte. Seu bolsonarismo com bons modos, sabe? O gestor técnico que herdaria os votos da base. A grande dúvida é se alguma dessas vias é capaz de unificar um campo que hoje parece viciado na polarização e no estilo de confronto que o Bolsonaro criou. Em meio a toda essa fogueira, o Tarcísio, numa entrevista, reafirma o que ele tem dito sempre. O plano dele é a reeleição em São Paulo e que a prisão do Bolsonaro não muda nada nessa decisão. É a única coisa que ele pode dizer, né? É o manual do bom candidato. Sim, imagino que sim. Ele não pode, de jeito nenhum, parecer que está comemorando a saída de Bolsonaro do páreo. Se ele se lança para candidato à presidência agora, ele valida todas as críticas do Eduardo de que é um oportunista.
É verdade? Ele precisa que o movimento em torno do nome dele pareça orgânico, quase um clamor popular, uma consequência da sua administração exemplar em São Paulo. Ele precisa ser escolhido e não se oferecer para o cargo. É um teatro político que ele vai ter que encenar muito bem nos próximos 2 anos. Então, para a gente amarrar tudo que a gente discutiu aqui, o que a gente está vendo é uma briga feroz pelo controle e pela identidade da direita brasileira. O gatilho foi o fim definitivo da carreira política de Jair Bolsonaro. Com certeza. De um lado, seu filho Eduardo usa os ataques como ferramenta para manter a família no centro do poder, ditando as regras do jogo ideológico. Do outro lado, Tarcísio de Freitas tenta construir um caminho alternativo, mais pragmático, focado em gestão, que poderia, em tese, ampliar a direita para além do núcleo bolsonarista. E o mais interessante é como as duas estratégias são calculadas. Exatamente. O barulho incessante de um e o silêncio estratégico do outro. Nada ali é por acaso. Isso deixa uma reflexão no ar para quem nos acompanha. As fontes mostram o Eduardo atacando o Tarcísio por ele ser, supostamente, o candidato que o sistema quer. Mas pensando na realidade da política brasileira, que exige alianças gigantescas, negociações para se eleger e para governar... Sim, é o jogo como ele é jogado. Exato. A pergunta que fica é, para a direita voltar ao poder em 2026, o candidato ideal precisa ser alguém que se posiciona contra o sistema ou alguém que finalmente aprende a negociar com o sistema? A resposta para isso talvez não defina só o próximo candidato, mas o destino de todo o movimento conservador no Brasil.